uma força extra para continuar. Essa é a verdade. Eu e você, nessa noite, você precisa de força para continuar? Eu acredito que sim. Eu estou falando porque é algo que Deus compartilhou comigo. E quando Deus fala com a gente, Ele fala certas coisas que são muito importantes. E a força para continuar, é preciso que você compreenda que você não vai encontrar em outro lugar a não ser no Senhor. Não tem jeito. Diante das circunstâncias que nos são apresentadas, uma política que é nojenta no país, a situação da violência que é nojenta no país, difícil. Você percebe a mão do inimigo em tudo, em tudo que você vê. Você precisa de força para continuar. As famílias se deteriorando, os nossos jovens sendo mutilados pelo inimigo. Eu fico imaginando, Senhor, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos de força para continuar. Eu quero ler com vocês um verso somente. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, verso de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, verso de número 11. Como é um versículo só, quero convidar a igreja para que nós leiamos juntos, em uníssono. Podemos? Vamos lá? Se a sua tradução for diferente da revista atualizada, está ali, para nós lermos. Vamos lá. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e verdadeira, ó Deus, e pedir-te, ó Deus, que ministre o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Na nossa caminhada da vida, eu me lembro, toda vez quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um padre que se tornou muito meu amigo, né? Companheiro da caminhada, e ele me pedia muito para ir à igreja católica, que era a catedral da cidade, para pregar para ele. E era muito engraçado, porque nós fomos afinando a nossa conversa, e eu falava com ele sobre a questão do tempo de peregrinação. Nós estamos aqui como peregrinos, eu e você. O peregrino, ele sabe que ele está no caminho, que a necessidade dele é muito grande. Algumas pessoas peregrinando, elas levam alforje, levam coisas, né? Mas eu quero dizer para vocês que nós somos chamados a confiar em Deus, a fim de que Ele possa proporcionar aquilo que você precisa. Porque na caminhada da peregrinação, é que Deus vai suprindo, é que Deus vai se revelando, é que Deus vai se mostrando. Entenda, o que eu quero que vocês entendam nessa noite, preste atenção, preste muita atenção. Deus podia nos salvar instantaneamente. Deus podia nos livrar instantaneamente. Basta uma palavra tua. Mas você já parou para observar que não teria graça? Porque a graça, ela se manifesta justamente nos momentos de dificuldade, nos momentos complicados. É na caminhada que eu estarei com você. Lembra que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida?
Então entenda, forças para continuar é o que eu e você precisamos. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo estava vivendo um momento assim, pedindo força para caminhar. A perseguição contra o seu ministério se tornou tão forte que ele foi preso. E dessa vez parecia que era o fim. Se vocês começarem a ler o texto, vocês vão ver que ele foi levado para no meio dos tigres, do leão ali. O pessoal, cada um queria arrebentar com ele de um jeito. A ponto do sacerdote Ananias mandar fechar a boca dele com tapa. E ele então vira para Ananias, depois se você pode ler esse texto, ele vira para Ananias, parede branca. Ele chama Ananias de parede branca. Referindo-se, amados, quem não lembra, sobre os sepulcros caiados. Que do lado de fora você é muito bonitinho, mas do lado de dentro você está podre. O apóstolo Paulo, então, ele se levanta contra tudo aquilo. E o engraçado é que ele já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia o que eles queriam fazer com ele. Queriam, de fato, pedir a cabeça dele, matar ele, de fato. E a gente vê, nesse momento, sozinho, numa cela fria, escura, de um calabouço, de uma fortaleza. Ele poderia ter pensado assim, talvez essa fosse a minha última noite. Talvez na madrugada eles ainda enviem alguém para acabar comigo. Amados, aos olhos humanos, o apóstolo Paulo estava refém dos interesses políticos, dos interesses religiosos da época, entre Roma e os judeus. Mas uma coisa importante, Paulo soube aproveitar disso. Lógico, usando da sua cidadania romana, se você começa a ler, mas, acima de tudo, aproveitando para anunciar o Evangelho. Porque é logo depois dele falar, dele pregar, dele anunciar o Evangelho, o testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, é que ele passa por tudo isso. E Deus, então, se revela de uma forma tremenda, mostrando a graça dele sobre a vida de Paulo. Entenda que mesmo Paulo, ele não estava livre de tomar aquele tapa na boca. Mas como pode um homem santo, um homem abençoado, alguém chegar a tocar nele? Não. Mas a graça de Deus manifestou de tal forma que você vai ver o quanto Deus usou para falar aqui com várias autoridades. Ele falou com várias autoridades. Então, a gente vai falar um pouquinho nessa noite sobre o seu coração precisa, amados, de esperança para dias melhores, para você viver, para você enxergar dias melhores. Você precisa dessa esperança, dessa força para continuar? Eu digo para você que nós precisamos. Nós precisamos dessa força para continuar. Eu fico muito atento, né? Na oração da irmã Sônia, no princípio, ela falou com todas essas letras: Senhor, nós precisamos da força do Senhor para continuar. E eu falei assim: Jesus, será que ela ouviu a minha pregação? Mas eu acredito que nós estamos no mesmo espírito, é por isso que essas coisas acontecem. Então, se você está precisando de força para continuar e a sua resposta foi sim, eu queria refletir nas palavras desse versículo e ver como Jesus nos fortalece quando nós precisamos. Primeiro, Jesus está ao seu lado. Você crê nisso? Vira para o seu irmão e fala assim: Jesus está do seu lado.
Olha bem o texto que nós lemos no versículo 11. As primeiras está assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. E o engraçado é que Jesus não apareceu em cima, né? Um ser magistral, forte, imponente. Não apareceu, eu podia ter falado Paulo. Não. Jesus se coloca do lado dele. Fico imaginando, e aí? Como é que você está? Estou aqui do seu lado. Eu não estou em cima, estou do seu lado. Estou ombreando com você. E aí, amados, naquela escuridão úmida do calabouço, Paulo sente uma presença diferente com ele. E ele já sentira essa presença visivelmente quando ele caiu do cavalo lá em Damasco, chegando em Damasco, né, que ele estava perseguindo a igreja. Essa presença é real. E a gente então entende que Paulo ali naquele momento, ele entende ser o Senhor Jesus, que na verdade, para Jesus, amados, mostra para ele com todas as letras, dizendo assim: eu prometi e vou cumprir. O que nós precisamos é buscar força no Senhor, e a oração, ela faz isso. A oração te levanta, a oração faz com que você renove, com que você seja restaurado. A oração te leva para perto de Deus. Por que não dizer: coloca Deus ao teu lado? Jesus vem como fez com Paulo, ficou do lado dele. Estou colado contigo, estou juntinho de você, para que você saiba que a minha presença é real na sua vida. E como isso é maravilhoso, amados, porque a pessoa de Jesus Cristo, que deixou os céus para se tornar humano, ele quer caminhar e mostrar para nós o quanto nós somos importantes para ele, o quanto vale a pena ter intimidade com o Senhor, o quanto vale a pena simplesmente se jogar nos braços dele. Às vezes nós não temos nem muitas palavras, mas o que nós temos é simplesmente olhar e falar assim: Senhor, tu sabes. Às vezes é só chorar, às vezes é só orar no Espírito. Mas como nós precisamos disso? Jesus está contigo o tempo todo, mas quando você precisa mais dele, ele se coloca do seu lado. É preciso que nós entendamos isso. Em Isaías capítulo 43, no verso 2, tem um texto muito interessante. Só ouça, que você já conhece esse texto muito, que fala o seguinte: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é quem está, ou quem sente, ou quem vive, ou quem busca, ou quem deseja a presença do Senhor Jesus ao seu lado. A promessa do Senhor é muito clara: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não vai te submergir o rio, não vai te queimar o fogo, porque eu estou do teu lado. Simplesmente isso. Você precisa de força para continuar? Entenda que a minha presença é a força que você precisa. E quando nós oramos, amados, essa presença se torna mais real. Segundo ponto: se você acha que está sozinho, quero dizer para você, é preciso que você entenda que o Senhor se coloca ao seu lado. Segundo ponto: e disse, olha bem no verso 11, e disse: coragem. O Senhor disse para Paulo:
Eu fico imaginando Paulo ali naquela situação. Estou lascado mesmo, eu estou aqui. Senhor, mas eu sou contigo. A alegria do Senhor é minha força. Senhor, eu sei que eu estou vivendo um momento difícil. Aí o Senhor vira para assim: ô Paulo, coragem. Escuta, olha para o pastor aqui. Para o que você está fazendo e olha para o pastor. Coragem. Diante da situação que você está vivendo. Diante daquilo que você está diante dos problemas, da dificuldade. O Senhor manda te dizer o seguinte: coragem. Como Ele falou com o apóstolo Paulo, Ele fala com você essa noite: coragem. Coragem diante das circunstâncias, das situações, do medo, do desespero, de não saber o que fazer, da dúvida, da incerteza. Coragem. Por quê? Porque Ele é contigo e Ele está ao teu lado. E quando nós buscamos, nós temos resposta. Jesus fala conosco. Paulo reconheceu a voz firme e suave do Senhor. Paulo, coragem. Quando ele ouve aquela voz, eu fico imaginando o pensamento dele. Agora, tudo se renovou. A minha esperança, as minhas forças, até a minha forma de olhar para as pessoas. Quem sabe nós precisamos dessa coragem? Quem sabe nós precisamos de ouvir isso através de uma oração? Quem sabe você está ali naquele momento de busca, de adoração, e o Senhor fala contigo assim: meu filho, minha filha, coragem, porque eu sou contigo. Mesmo diante de toda a circunstância, a minha promessa é de te dar a vitória. E eu sou contigo. Paulo, amados irmãos, ele reconhece no seu ouvido o Senhor falando aquele som maravilhoso de coragem, e a voz do Senhor Jesus é uma voz de autoridade, uma voz que silencia todas as outras, que quando ele fala, tudo para, a fim de quê? De se curvar diante da autoridade dele, pois todas as coisas se submetem a ele. Tudo que existe foi feito por intermédio dele. Ele é a própria palavra de Deus, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça. E quando essa palavra fala, a palavra ela se encarna, entende? Literalmente, quando o Senhor fala, a palavra se encarna e ela se torna vida para a minha vida. Basta uma palavra do Senhor. O que você está precisando? Basta uma palavra do Senhor para que Ele mude toda a sua história. Basta uma palavra. Por quê? Porque Ele é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça. Amados irmãos e irmãs, você já ouviu a voz do Senhor em seu coração hoje? Talvez você esteja falando: ah, pastor, mas há muito tempo a voz do Senhor, ou há muito tempo eu não ouço a voz do Senhor. Quero dizer para você que de repente está passando por uma situação espiritual, de frieza, de fraqueza, de dificuldade, de querer mais. Quem quer mais de Deus aqui? Então você está precisando de força. Você está precisando da força do Senhor. Se você está querendo mais, Deus quer te dar muito mais. Vou repetir uma frase, essa é minha, tá? A vontade de Deus em te abençoar é muito maior do que a sua vontade de ser abençoado por Ele. Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Você saiu de casa, não sei pensando em quê. Deus fala assim: meu filho, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Eu é quem sei.
Mas eu quero te abençoar. Eu quero te dar. Mas é preciso que você ouça a minha voz. Talvez, amados, nessa noite nós estejamos assim, sem ouvir a voz do Senhor. Dificuldade de ouvir a voz do Senhor. São muitos sons que atrapalham. São muitas coisas que destonam o ambiente, as coisas. Eu não consigo prestar atenção. Você sabe quando você está no meio de um monte de gente e a pessoa quer falar com você, você só ouve ela, mas você não consegue ouvir? A minha sogra falou hoje. Eu estou ouvindo na televisão falar ali, mas não consigo ouvir nada que eles falam. Eu não entendo nada que eles estão dizendo. Eu fico imaginando um monte de pessoas assim dentro da igreja. Deus querendo falar com você de uma forma audível, para que você compreenda. E você fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor está falando, mas eu não estou conseguindo entender. Eu gostaria que você, nesse instante, fechasse seus olhos. Coloque as mãos assim nos seus ouvidos, as duas mãos nos seus dois ouvidos. Não estou falando de audição física, eu estou falando de audição espiritual. Mas nós vamos começar a falar com o Senhor. Senhor, tudo que tem atrapalhado a minha audição espiritual, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha a minha comunhão com o Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor quer falar, o Senhor tem prazer em se comunicar comigo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu te dou, ó Deus, liberdade, Senhor, para o Senhor agir na minha vida, que no mundo espiritual tudo aquilo caia por terra, em nome do Senhor Jesus, para que a tua voz, mansa e suave, chegue até os meus ouvidos, ó Pai, e que eu possa te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crê nisso. Começa a fazer esse exercício em casa. Fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, oração. Senhor, que eu possa ouvir. Audição espiritual é necessário. Como isso é importante. Terceiro ponto, amados. Jesus, para quem quer força para continuar. Terceiro ponto. Jesus te garante continuar ao seu lado até o fim. A palavra do Senhor no verso 11. Olha que coisa interessante, né? O apóstolo Paulo ali, olha que revelação maravilhosa. O apóstolo Paulo preso ali, naquele calabouço, aquela prisão fria, pensando se é a última noite. O Senhor vira para ele e fala assim no verso 11, continua dizendo: coragem. Aí ele fala: pois do modo por que me deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O que o apóstolo Paulo fala? Agora ele vai me levar para Roma. Então eu já sei que eu vou sair daqui e vou anunciar o evangelho em Roma e vou testemunhar. Eu já sei que a vitória é minha. Eu já sei que eles não vão me fazer mal, porque é o Senhor que me garante. O Senhor se revela a ele de uma forma tremenda. O Senhor fala com ele: você está pensando que acabou aqui? Eu ainda vou te usar lá em Roma, rapaz. E olha, Deus então dá autoridade para aquele homem de uma forma tremenda. Paulo estava em Jerusalém, tinha acabado de dar testemunho da sua conversão. Por isso que ele foi preso, né? Jesus deu uma garantia para Paulo: a minha palavra, ela não é em vão. Eu vou te levar. Deus já tem te dado palavras que vai fazer com você coisas tremendas? Não. Eu quero dizer para o Senhor para você que o Senhor está querendo se revelar a você, dizendo para você coisas que Ele quer fazer na sua vida, coisas grandes e ocultas que tu não sabes, mas Ele quer te revelar. Entenda, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra que o Senhor quer trazer à sua vida.
E quantas vezes nós, entre ano e sai ano, nós estamos vivendo a toque de caixa. Sendo que nós podemos, através da oração, perguntar ao Senhor Jesus: o que tu queres, Senhor? Qual é o teu propósito para a minha vida? E Deus quer revelar. Eu quero te levar em Roma, para que você também seja testemunha minha. Eu quero te usar através da pregação. Eu quero fazer de você ministro de louvor. Eu quero fazer de você alguém que vai ser cheio do meu Espírito. Eu quero te usar. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós muitas vezes vemos a igreja, entramos, saímos, até adoramos. E é sincero, o seu coração, a sua adoração é sincera. Não estou dizendo que não seja, não. Eu estou dizendo que nós deixamos de almejar fazer aquilo que Deus quer que nós façamos de uma forma definida, correta, com propósito. Eu vou à igreja, eu oro, eu leio Bíblia, de vez em quando, né? Se eu falar com você que Deus quer mais, você entregou sua vida para o Senhor Jesus? Amém? Deus quer mais. A sua vida não é sua, é dele. Deixa ele agir. Nessa noite simples de aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, muito claro, o Senhor disse para você, para a igreja, para mim, para todos nós que estamos aqui: o Senhor quer nos usar de uma forma tremenda. Paulo então vê as mãos do Senhor e como Deus abençoou a vida de Paulo. Se você depois pega, nós acabamos de ler o capítulo 23, mas se você pega o capítulo 28, 30, 31, vai falar assim: por 2 anos permaneceu Paulo, depois desse episódio, na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, mesmo os romanos estando buscando os cristãos, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele recebeu uma promessa. Ele recebeu uma palavra. Como nós precisamos receber uma palavra, chamada de palavra rema, aquela que vem quente do céu. É como um pãozinho quente. Fala assim: isso é para você. Almeje. Deseje isso sobre a tua vida. Como isso é necessário? Viver o propósito de Deus. Jesus, ele te garante que estará ao seu lado sempre e sempre e sempre. Todas as vezes que você necessitar, lance mão dessa amizade, desse verbo que se fez carne e habitou entre nós e quer, na verdade, ser um contigo. Que Deus nos abençoe, que Jesus possa nos ajudar a continuar. Eu, antes de continuar na oração, eu quero cantar uma canção. Queria convidar o pessoal do Ministério de Louvor